Olá, amigos. Aqui é Artemisa Azevedo e eu volto para continuar com a nossa homenagem à nossa querida Rádio Nacional da Amazônia, que este ano completou 43 anos. E eu estou trazendo para vocês momentos bonitos, importantes, que nós passamos na nossa querida rádio. Tenho trazido várias entrevistas, eu espero que vocês estejam gostando. E hoje eu vou trazer uma entrevista que eu fiz que também me deixou muito feliz, muito orgulhosa. Olha só, eu conversei, tive um bate-papo muito gostoso com o Michael Sullivan. E quem não conhece Michael Sullivan, né? O maior compositor brasileiro, ele e Paulo Massadas fizeram dupla por 15 anos. E o Sullivan conversa comigo, conta toda a história da sua carreira, fala da sua dupla, né, com o Paulo Massadas, por que a dupla acabou. E é uma conversa muito gostosa, vocês vão adorar. Ele vai relembrar os grandes sucessos, né, de suas composições, nas vozes de quem ele mesmo canta. Ele fez parte do grupo The Fevers, fez parte do Renato e seus Blue Caps. Gente, quem não conhece Michael Sullivan? Então vamos deixar de enrolar e vamos trazer para vocês Michael Sullivan. Vocês sabem quem é o autor desta música? É Amor Perfeito com Roberto Carlos, mas ele não é o compositor. E desta, a música é Deslizes com Fagner, mas e o compositor? Não sabe ainda? Última chance. Quem é o autor dessa canção que foi tema de novela e alcançou os primeiros lugares em todas as paradas de sucesso aqui no Brasil? É o Uísque a Gogô com Roupa Nova. Mas e o compositor? Bom, vamos acabar logo com esse mistério e dizer quem é o compositor dessas músicas. Estamos falando de Michael Sullivan, que nas últimas 4 décadas emplacou um sucesso atrás do outro. Sullivan compôs mais de 1.200 canções, emplacou trilhas em cerca de 40 novelas e suas composições foram gravadas pelos mais importantes nomes da música popular brasileira. E é com ele que vamos conversar agora. Michael Sullivan, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Nacional. Prazer é todo meu, estou muito feliz de falar nesse microfone, que é uma responsabilidade grande, que é um microfone que fez história, que conta a história de toda, assim, dos últimos 80 anos, pelo menos, da música brasileira, né? Quase um século de música, e esse microfone conta toda a história, e para que eu possa falar nesse microfone, tem que pedir licença, então estou muito feliz de estar na Rádio Nacional. Estou muito feliz mesmo, tá? De onde você tira tanta inspiração para fazer músicas que falam de amor, saudade, de amor não correspondido? Olha, Deus dá pra gente o dom a história, ter tua missão, que é a arte, né? E essa arte ele me deu, e graças a Deus eu agradeço todos os dias, mas a vida, né? Eu um menino muito pobre do interior de Pernambuco e saí para a luta, para cantar, né? E ganhei concurso de calouro, morei em Recife até 17 anos, depois vim para o Rio de Janeiro e moro até hoje no Rio. Eu digo sempre, eu sou carioca de Recife, entendeu? E correndo atrás de tudo. E aí a vida, tudo que você passa pela vida e tudo que você vê, acaba transformando em canção, acaba transformando em música. Essa é a grande inspiração. Sullivan, no início de sua carreira, você conheceu Cassiano e Tim Maia. Como foi conhecer esses dois ícones logo no início da sua carreira? Eu comecei a tocar num grupo chamado Os Nucleares, que depois esse grupo virou os Selvagens, e nós chegamos até a primeiro lugar na parada, em 69, 70, com um disco muito bom. E nesse grupo tinha o Tinho, João Batista, que escrevia os sopros do Tim Maia, né? Que até hoje está aí fazendo seus shows, é um grande saxofonista. Tinha o Carlos Lemo, que tocava baixo, tornou produtor, e tinha o Hildon, que é um dos maiores compositores aí do nosso país, e cantor. E é um grupo que foi muito rico, assim, em acontecimentos, né, de pessoas que foram surgindo. E nesse grupo foi aí que eu conheci o Tim Maia e o Cassiano, que o Tim ninguém queria gravar com ele, e estavam preparando
eles estavam preparando assim umas canções, já estavam prontas, Azul da Cor do Mar, Primavera e tantas outras canções daquele primeiro disco dele, que eu cantava para experimentar a reação do povo nos bailes, antes de ser sucesso essas músicas. Antes dessas músicas serem sucesso, eu já cantava nos bailes. E aí eu fiquei com o Tim ali, e ele me viu, eu tocava muito mal ainda o violão, guitarra, e aí foi a levada e a pegada legal, eles me passaram, e ali eu aprendi a tocar violão. Depois ele me presenteou com o violão que eu tenho até hoje na minha casa, entendeu? E desse violão eu compus muita coisa na minha história, me ensinou a compor, sempre me incentivou a compor, falou, você tem que compor, você compõe legal, você faz melodias boas e tudo. Então o Tim foi importantíssimo para mim. Conheci também nessa época na CBS Raul Seixas, que era Raulzito, né? Que tinha a banda com os Raulzito e os Panteras. Ele acabou e era produtor de vários artistas. E dentro dessa riqueza conheci Renato Barros, que me incentivou bastante, Rossini Pinto, Mauro Mota, que foi anos produtor do Roberto Carlos. E esse pessoal todo. Mas o Tim foi assim... Conheci o Roberto, toquei no disco do Roberto Carlos, foi maravilhoso. Primeira música, Amada Amante, eu toquei de guitarra em 1970, fiz coro e tudo, entendeu? No disco, junto com o Golden Herança, que eu falo que é Golden Boys Tua Esperança. Eu tive muita sorte do conhecimento com essas pessoas para enriquecer a minha arte e a minha história. Você compôs um dos grandes sucessos do Tim Maia, Me Dê Motivo. Fale dessa música pra gente. Isso. O Tim, eu cantava essas músicas que eu falei dele no início, e aí eu fiquei colado com ele assim durante 3, 4 anos. Depois a gente se separou um pouco, a gente se via de vez em quando, mas a gente parou de trabalhar assim junto. E aí foi quando em 82 ele foi cantar comigo num disco dos Fevers, já estava no grupo The Fevers, e aí ele foi cantar uma canção, nós cantamos juntos, e essa canção foi muito legal. Esse dueto que eu fiz com ele foi uma coisa maravilhosa, um momento mágico. E depois disso aí ele me pediu uma canção naquele dia. Eu estava compondo com o Paulo Massad, ele falou, eu queria uma canção assim, uma canção para eu falar no pé do ouvido, assim, meio, entendeu? Uma canção com bastante paixão e tudo. Ele falou, nós fizemos no outro dia, mandamos para ele, e era o Me Dê Motivo, que até hoje é um clássico. Ele me deu esse clássico, essa grande voz, para o mundo inteiro, e até hoje é regravado no mundo inteiro, Me Dê Motivo. Sullivan, fale da sua convivência com os grupos Renato e seus Blue Caps e Fevers. Pois é, para mim, foi muito importante. O primeiro Renato e seus Blue Caps, eu aprendi muito. Toda essa coisa que eu faço, Nem Morta, Estranha Loucura, Deslizes, Brincar de Índio, o Unidunité, de Chocolate, e faço retrato de canções, e Joga Fora no Lixo, e Talismã. Essa gama essa miscigenação na minha arte, essa pluralidade que tem na minha arte, eu aprendi nos bailes com Renato Blue Caps, nos bailes e nos shows, e aprendia de tudo, cantava de tudo, e ali depois eu lancei cantando em inglês. Na época me tornei Michael Sullivan ali na década de 70, 76, quando eu saí do Renato Blue Caps. Logo depois, em 80, eu entrei para os Fevers. Foi uma década muito rica, uma das mais ricas da música popular brasileira, e ali veio o Sullivan Massadas. Então, Fevers e Renato é como se fosse uma faculdade para mim, né? Que é Fevers e Renato Blue Caps, que para mim é muito importante. Eu toquei nas duas maiores bandas pop rock desse país, né? A história do rock começou com eles na década de 60, no início da década de 60, e eu tive a honra de participar. Para mim é uma escola espetacular, e eu tenho uma honra e fico feliz até hoje. E a sua parceria com Paulo Massadas? Foram 15 anos de parceria. Como acabou? A gente aconteceu por acaso. O Massadas, eu quando saí do Renato Blue Cap e comecei a cantar em inglês, eu montei uma banda para viajar, que eu tinha estourado assim por toda a América Latina, por várias partes do mundo, e no Brasil inteiro eu montei uma banda para montar um show. Montei um show muito bonito,
e tudo. E o Massadas tocava nos bailes também com Lafayette, tocou com Rosana no Casa Novas, a cantora Rosana. Ele surgiu ali com o Lincoln Olivetti, tocando ele, o Sérgio Erval, baterista do Roupa Nova, tocava com o Lincoln Olivetti. Ele veio dos bailes também, e aí ele veio tocar nessa banda, que ele veio organizar essa banda, e a gente fez uma grande amizade, e a gente começou a compor junto, fomos compondo, e surgiu o Sullivan Massadas a partir de 79, e fomos até 94. Foram 15 anos, assim, sem interrupção. Todos os dias a gente se encontrava para compor e compusemos mais de 600, 700 canções. Hoje eu tenho 1.700, porque depois que a gente parou a dupla, eu compus mais 1.000, né? Então viajei, compus lá fora, mas o Massadas está muito bem. Agora a gente está até começando a fazer algumas coisas juntamente, voltando devagarzinho, mas eu estou muito feliz porque a história do Sullivan Massadas é uma história que se tornou mundial, mas é que a distância, eu viajei para os Estados Unidos e fui morar lá, ele ficou no Brasil. Quando eu voltei, fiquei mais no Brasil fazendo uma ponte aérea, ele foi morar nos Estados Unidos, está até hoje lá, e aí ficou essa distância. Eu acho que qualquer relacionamento, acho que a distância é uma coisa que é difícil. E foi por ali, sem briga, sem problema nenhum, mas mais importante foi a história que ficou de grandes clássicos, na voz de grandes vozes, na voz essas grandes vozes brasileiras que fizeram essa voz. Estamos conversando com Michael Sullivan, autor dos maiores sucessos da música popular brasileira. No seu trabalho fora do Brasil, você produziu grandes astros da música internacional, entre eles Ricky Martin. Não é isso, Sullivan? Eu compus muito para eles, para Gabriel, compus muito para Ricky Martin, compus muito para esse pessoal todo. E para mim o acontecimento ficar perto deles, de ter conhecido, de ter feito um monte de coisa, foi muito importante mesmo, entendeu? E aí é uma coisa que marcou na minha história, assim, maravilhosa, entendeu? E eu fico muito feliz com isso. Foi uma coisa, assim, que foi um divisor de águas para mim quando eu viajei para os Estados Unidos, comecei a trabalhar com grandes vozes lá fora e tudo, e para mim foi um acontecimento que só somou na minha história muito. E foram grandes canções que eu gravei lá fora e até hoje são clássicos e tudo. Você também fez composições para o público infantil, compôs para a Xuxa, para o Trem da Alegria. Como é que foi essa experiência? Foi muito bom, é uma experiência espetacular. Hoje eu estou lançando um projeto, o Carrossel de Esperança, onde estou cantando as grandes vozes da nova geração, Michel Teló, Tiaguinho, Ludmilla, Lecha, com Guimê, e o Marcos Ibelucci, e Taeme Thiago, e tanta gente maravilhosa nesse projeto. E com essas canções, uma nova releitura. Essas canções surgiram porque houve um momento, porque a canção infantil era bem para as crianças de 1 ano, bem para a criancinha mesmo. Aí nós resolvemos fazer para o adolescente, que acabou pegando para o adulto, e o adulto acabou gostando. A música foi cuidada de uma maneira, como arranjo, tudo, como se fosse com grandes vozes cantando infantis, fenômenos infantis cantando. E aí se tornou uma música adulta, bem feita, mas falando para as crianças, no mesmo nível que cantavam os adultos, as crianças cantavam. Isso começou com um projeto chamado Balão Mágico, que não é uma produção minha, mas foi um divisor de águas para a canção infantil no país, que o Mauro Mota produzia, mas eles faziam com versões, só versões que vinham lá de fora. Então nós resolvemos compor a canção aqui no Brasil para essas pessoas. Aí pegamos a Xuxa, lançamos a Xuxa como cantora, ela foi um dos maiores fenômenos do mundo inteiro, vendemos 40 milhões de cópias, Trem da Alegria vendeu 10 milhões de cópias, entendeu? Que tinha um fenômeno, o Luciano, né, que está aí cantando, a Patrícia, que é a Patrícia Max hoje, está cantando, e grandes nomes saíram desses grupos e fizeram história com essas canções infantis que marcaram no coração das pessoas. Hoje as pessoas que têm 40, 50 anos são os baixinhos da Xuxa, e hoje os seus filhos e netos e tudo, e foi maravilhoso. Isso é um momento maravilhoso
da minha história. São mais de 400 canções infantis. Por favor, Michael Sullivan, mande um alô para os ouvintes da Amazônia que curtem a Rádio Nacional da Amazônia e os seus sucessos. Eu quero mandar aí para o pessoal da Rádio Nacional da Amazônia, o Orelhão da Amazônia, que é a Rádio Nacional da Amazônia. Eu fico muito feliz de estar falando nesse microfone. Eu digo sendo a Rádio Nacional é uma história que conta toda essa história da música popular brasileira, no mínimo há 80 anos. E eu quero mandar um abraço para toda a Amazônia, Rádio Nacional, Orelhão da Amazônia, Michael Sullivan. Michael Sullivan, eu agradeço a sua participação, espero que você continue com essa sua inspiração, fazendo músicas lindas para esse nosso Brasil. Um abraço, Michael Sullivan. Um abraço, Deus abençoe a todos. Essa fonte vem de Deus, jamais secará. Mas graças a Deus, porque Ele me deu essa fonte. E eu quero agradecer a ti e dar um grande beijo para todo o Brasil através da Rádio Nacional. Fiquem com Deus, um abraço grande.